sometimes I get a good feeling, yeah. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. Premonição 6 saiu nos cinemas, eu assisti ele na pré-estreia e foi uma bomba. Agora, foi uma bomba boa ou foi uma bomba ruim? Mas antes, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, tá? Por favor. E vamos descobrir se esse filme realmente foi uma bomba boa ou foi uma bomba ruim. Com spoilers. I'm Chucky, and I'm Olha só, quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu cheguei com uma empolgação muito grande para ver. As expectativas estavam muito altas com esse filme e eu preciso dizer para vocês logo de cara, eu adorei esse filme. Esse filme é sensacional, ele é fantástico, tudo bem, ele tem alguns errinhos ali, mas no geral ele é um ótimo filme. Se você é fã de Premonição, é certeza que você vai gostar desse filme. A introdução desse filme é fantástica, cara, ela é tudo muito bem encaixadinho, a edição, as músicas que eles colocam no filme, cara, nossa, faz total sentido. Obviamente eles pegaram de propósito pra combinar com as mortes, com os acontecimentos, mas mesmo assim, cara, é tudo tão encaixadinho, a letra com os acontecimentos, a edição, cara, a edição desse filme está, caraca, cara, tá muito boa mesmo. Se eu fosse dizer pra vocês o que mais me impressionou nesse filme, foi o CGI desse filme, cara. Os efeitos especiais estão absurdos, assim, tá muito bom, eu gostei demais. Logo no início a gente já tem a cena lá dos anos 60, já começa nos anos 60 lá, com a Iris, no caso, né, mais nova lá. Ela tá com o namorado vai pedir ela em casamento e tudo mais. Mas é ali que ela tem a visão do acidente inteiro na torre lá. E, cara, o acidente é muito bom e é muito desesperador. Muitas cenas desse filme eu fui assistindo, cara, dava um susto. Por causa das mortes, assim, são mortes, assim, inesperadas no filme, assim. Acontecem, tipo, de surpresa, assim, você nem espera, assim, sabe? Os outros filmes, assim, já dava pra prever mais ou menos como que a pessoa ia morrer e tudo mais. Só que nesse, cara, caraca, tipo, a pessoa tá ali, então o personagem tá lá de boa e do nada acontece alguma coisa ali, te pega no susto ali, e a morte é brutal, cara, é muito brutal, o sangue pra todo lado, sabe, os órgãos da pessoa indo pra fora, assim, é muito legal. Esse tipo de violência, quando ela é bem feita, ela é muito legal. Death is coming for our family. Os personagens são excelentes, assim, dificilmente eu deixei de gostar de algum ali. Se eu fosse dizer um pra vocês ali que eu não gostei muito, assim, foi a própria protagonista. Eu não gostei muito dela, assim, porque eu senti que ela tinha um potencial desperdiçado, né? Então, se tratando dessa personagem, eu senti que ela meio que não sabia pra onde ir, assim, em relação ao rumo do personagem, assim. Parecia que não sabiam o que fazer muito com ela. Então, isso deixou um pouquinho a desejar. Mas, no geral, cara, todos os personagens são muito legais. O meu preferido foi o Eric, cara. O Eric é sensacional. Eu não sei porquê, mas eu gostei muito do estilo do personagem dele, é o jeito como ele se comporta, como ele fala. Eu gostei bastante. Os momentos de morte são muito impactantes, como eu falei pra vocês, só que tem um porém. Eu esperava um pouquinho mais do pai do Eric, né, na morte dele, eu esperava um pouquinho mais. No último vídeo que eu fiz falando sobre Premonição, eu disse pra vocês, ele vai morrer por um aparador de grama. Dito e feito, ele morre. Toda a cena do churrasco lá com a família e tudo mais, todo mundo feliz, é muito legal. Infelizmente foi um pouquinho rápido, eu senti que poderia ter sido trabalhado melhor aquela cena lá, mas cara, no geral é bem legal, é bem divertido lá ver eles morrendo e tudo mais, porque de certo modo as mortes, elas são impactantes, são desesperadoras, mas ao mesmo tempo eles colocam um toque de humor ali que deixa tudo mais legal no filme. E o mais interessante desses personagens é que eles não são forçados, assim, eles não são tipo rebeldes, idiotas, igual os outros Premonições ou qualquer outro filme de terror dos anos 2000. São personagens comuns assim no cotidiano, mas ao mesmo tempo eles têm uma personalidade própria ali, que são mais escrachados e tudo mais. Só que de uma forma legal, de uma forma divertida. Maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Agora falando mais do fanservice desse filme, falando sobre os acontecimentos dos outros filmes, né? De certo modo uma decepção, porque eu esperava que naquele momento, quando a Iris entrega o livro lá pra protagonista, fosse revelar muito mais coisas sobre a morte, sobre várias coisas do que acontecia nos outros filmes. Senti falta, sei lá, de repente de um flashback dos outros filmes, mais referências, eu senti muita falta de referências nesse filme. Falaram tanto desse livro, de
várias anotações de tudo que aconteceu, mas não teve uma pegada forte ali falando do livro, assim, mostrando fotos dos outros personagens, dos outros filmes, do Alex, por exemplo. Eu senti que eles poderiam ter trabalhado isso melhor, porque eu senti realmente falta dessa questão. Por que eu falo do fanservice aqui? Eu gosto do fanservice, mas ao mesmo tempo não. Como eu falei pra vocês em vários vídeos já aqui no canal, o fanservice ele é bom, ele funciona, mas ele não sustenta um filme o suficiente pra ser bom. Só que nesse filme eu diria que é o inverso. Então, no caso, tem uma história bacana, as edições são legais e tudo mais, porém eu senti falta do fanservice justamente porque a gente tá anos sem ver um Premonição. O último filme foi em 2011. Então, eles poderiam ter colocado um apelo nostálgico ali, assim, para a gente voltar às raízes, voltar aos primórdios de Premonição e falar, caraca, é verdade, tem isso. Ah, agora eu entendi! Porque a única coisa de referência mesmo que teve nesse filme foi a questão dos troncos lá de árvore do Premonição 2 na estrada. Mencionaram a Kimberly também. É claro, tem o Tony Todd também. Good luck. O Tony Todd, quando ele aparece, é muito legal. Eu achei uma cena bem impactante, justamente porque ele já morreu também, o ator, recentemente. E quando ele aparece em cena, dá pra perceber que é uma despedida. É uma despedida do ator pro elenco, pra produção, pra saga Premonição. Então é bem emocionante, eu fiquei bem emocionado nessa parte. Um ponto bem legal desse filme foi a forma como os personagens iam se ajudando pra planejar enganar a morte, pra poder finalmente acabar com ela. Então tem vários diálogos engraçados, vários diálogos até mesmo impactantes deles, os personagens falando, não, a gente tem que se livrar disso, vamos fazer alguma coisa. Ah, mas você vai morrer, você é o próximo, sou eu, é você, quem que é? E tem uma reviravolta na metade do filme ali, de algum personagem, sabe? Então tudo isso ajuda a deixar um impacto muito maior na história, então eu gostei bastante disso. Sobre a questão da morte do Eric, não, gente, ele não vai morrer por aquele caminhão que passa atrás dele, aquela van atrás dele, obviamente ele não morre por aquilo, e ele também não morre no estúdio de tatuagem. Pois é, isso me impressionou bastante porque eu falei, caraca, eu jurava que ele ia morrer ali, tipo, porque ele cai no chão, no trailer lá, no teaser, né, e começa a pegar fogo no corpo inteiro dele e acaba ali, eu falei, nossa, ele vai morrer ali, não morreu. O que é muito legal porque enganou a gente, então é muito legal a gente assistir um trailer, na hora que a gente vai assistir o filme, não tem os elementos que estavam no trailer. E no caso melhora e não piora nessa situação. Em relação à explicação do porquê que as coisas acontecem, do porquê que a morte tá ali, porquê que a morte faz isso, faz aquilo, mata os personagens, eu achei legal, já esperava pela explicação deles, mas ao mesmo tempo não faz muito sentido, porque assim, tudo começou basicamente nos anos 60 e a Iris salvou uma galera muito grande ali naquela festa que ela tava lá naquele prédio lá. E aí, de acordo com o filme, é nos explicado que as pessoas que sobreviveram ali não eram para sobreviver. E aí, no caso, a morte foi passando de geração em geração. Ah, isso funciona, isso é legal, porque aí explica por que os adolescentes lá dos primeiros filmes, o Alex, a Kimberly, explica o porquê da morte perseguir eles, os outros personagens dos outros filmes. Só que tem um errinho aí que eu não vi ninguém falando sobre isso. Porque se os bisavós ou os avós desses adolescentes dos primeiros filmes estavam lá naquela festa, pessoas conectadas e tudo mais, como nenhuma premonição afetou nenhum dos pais dos adolescentes dos outros filmes, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto? Como que nenhum desses pais ali chegou a falar para os filhos falando, olha, já passei por isso que você está passando. Então isso ficou vago e dá para perceber que ficou vago porque a gente percebe que isso foi inventado agora. Isso não foi inventado antes. Eles inventaram isso agora, essa questão da linhagem de família e tudo mais. Funciona. Só que tem esse furo, entendeu? Como que o pai do Alex, os pais do Alex não chegaram nele e falavam, ó filho, eu sei pelo que você já passou já aconteceu comigo, já aconteceu com alguém conhecido. Mesmo que não tivesse acontecido com os pais deles, assim, ia acontecer com alguém próximo, entendeu? Então, a gente não tem nenhum detalhe disso na franquia Premonição. Então, dá pra ver que eles inventaram aquilo agora, né? E tudo bem, isso não estraga a franquia Premonição. Só que o meu medo era eles querem explicar demais e acabar ficando vago, vazio, meio, sabe, sem graça. E a mesma questão com o Tony Todd, né? Eu falo Tony Todd, né? Pois é, porque é o ator, tá, gente? Mostra um flashback dele criança no início do filme. E de acordo com a ordem das mortes, ele era
pra ser o último a morrer. Ou seja, esse cara nunca foi do mal. Quando eu assisti os outros filmes de Premonição, eu achava que ele era do mal. Eu achava que ele era, inclusive, uma representação da morte ali. E não tem nada disso. Ele é o último a morrer. E eu acho isso legal, só que dá pra perceber que isso foi inventado nesse filme também. Mas o filme finaliza de uma forma incrível, assim como todos os outros filmes. Eu gostei bastante desse filme, gostei mesmo, tá, gente? De uma nota de 0 a 10 eu dou um 7. É o filme mais diferente da franquia Premonição. Se você tá acostumado com aquela pegada dos primeiros filmes, não vá com muito por esse pensamento. Porque apesar desse filme repetir algumas coisas dos primeiros filmes, ele tá bem diferente, tanto na questão de ambientação, os personagens, assim, tá realmente tudo bem diferente. Foi arriscado eles fazerem isso, mas deu muito certo e ficou muito legal. Se você é fã de Premonição, eu recomendo você assistir esse filme, vale a pena, vai no cinema, vale o seu ingresso. But Death doesn't like it when you mess with his plans. Mas e você, já assistiu Premonição? Você gostou? Você não gostou? Você ainda vai assistir? Cara, comenta aqui e se inscreve no canal, porque eu vou falar mais de Premonição nos próximos vídeos, talvez não literalmente nos próximos, mas em breve aqui no canal vai ter mais conteúdo de Premonição. Eu dei minha opinião sobre Karate Kid Legends, tá? Então se você ainda não assistiu o vídeo, clica aqui, tá? Porque tá bem legal. Só não tá tão legal o filme, tá? Valeu!